Olá pessoal, aqui o Edu da i3 e, como o Paulo disse, eu vou apresentar para você um case recente de um cliente de menor porte que tem mais ou menos 2 semanas que nós fizemos a análise dele e ele é nosso cliente. E o que eu quero deixar claro, que eu vou mostrar para você, é como a operadora ela esconde ou empurra serviços para você que você não precisa. E isso passa desapercebido pela maioria das pessoas. Eu duvido aqui, se eu fizer uma enquete e perguntar quem é que analisa sua conta telefônica, pouquíssimas pessoas fazem essa análise. Existe um estudo do Gartner Group onde 80% das empresas não conferem suas contas telefônicas, pagam pela média de valor. Ou seja, se a empresa tem uma conta telefônica de R$5.000, a conta vem 4.900, vem 5.200, ele aceita e paga aquela conta. Ou seja, o que isso traduz? Que no Brasil não existe praticamente a gestão em telecomunicações. São pouquíssimas e raras as empresas que fazem uma gestão de telecomunicações sobre os seus gastos de telefonia fixa, móvel e dados. O exemplo que eu vou te mostrar aqui é a análise de uma conta real e eu vou te mostrar os absurdos da operadora e como você está pagando serviços não utilizados. Eu acredito que depois desse vídeo você vai pegar sua conta telefônica e vai começar a olhar e vai descobrir coisas que você nunca antes tinha visto. Isso é para provar que a i3 possui um grande diferencial. Nós agregamos valor, ou seja, além de levarmos economia através da telefonia IP, nós também apoiamos os nossos clientes na gestão de telefonia fixa e móvel, independente da sua operadora. E é isso que eu vou te mostrar aqui num caso prático. Vão comigo, passo a passo que eu vou te mostrar. Aqui eu vou mostrar para vocês a análise de conta telefônica da Oi, linha por linha, nesse nosso cliente. Ok? Então vamos lá. Por questões de segurança e privacidade, nós ocultamos o número das linhas, óbvio, né? Mas eu quero te mostrar aqui a primeira análise de uma linha desse cliente. Ou seja, note que ele tem contratado pela operadora uma franquia de 150 minutos. Ok? E ele paga por essa franquia R$ 81,39. Além disso, para ele ter essa franquia com uma suposta tarifa diferenciada e mais barata, a operadora ainda cobra uma taxa de plano alternativo que custa mais R$ 11. Ok? Até aí, tudo bem, nenhum problema. Ok? Agora, será que esse cliente usa realmente 150 minutos de telefonia, de consumo local? Vamos ver. Analisando a conta desse cliente, a gente percebeu o seguinte: ele usa no máximo 40% dessa tarifa, dessa franquia contratada, melhor dizendo. Ou seja, um desperdício de 60% praticamente. Ou seja, então ele está utilizando 60 minutos dessa franquia. Esse é o consumo médio dele. Nós calculamos esse consumo com base nos 6 últimos meses desse cliente. Ok? Então vamos lá.
vamos fazer uma conta bem simples. Vamos pegar o que ele paga de assinatura mensal e vamos dividir pelo que ele realmente utiliza. E a gente vai chegar à tarifa nominal. Ou seja, a ligação que ele faz para qualquer número fixo local, sabe quanto custa, pessoal? R$ 1,53 o minuto. E agora, pasmem, uma ligação local para telefone móvel, ele está pagando 47 centavos o minuto. E uma ligação para longa distância, para números fixos, 58 centavos. Ou seja, esses valores são altíssimos. Principalmente pagar R$ 1,53 para uma ligação local para número fixo. Olha como esse valor de minuto real do que você paga não é explícito na sua fatura. Ele está escondido com franquias que você não utiliza, com minutagem que você não utiliza. Como foi dito anteriormente, a ociosidade, ou seja, serviços não utilizados, são tão prejudiciais quanto excedentes numa conta telefônica. Então, dá para perceber aqui uma projeção de economia utilizando a telefonia IP da E3. Ou seja, esse mesmo cliente, para ligações locais para fixo, teve uma economia de 92%. Ou seja, de R$ 1,53 que ele pagava o minuto, agora ele vai pagar 12 centavos o minuto. É uma economia de 92%. Nas ligações locais para celular, a economia foi na ordem de 46%. E para longa distância, 79%. Ok? Então, isso foi só uma linha. Vamos para a próxima linha telefônica dele. Olha essa conta. Esse aqui é ainda mais absurdo e ainda mais tangível, como a ociosidade na conta telefônica, serviços que você não utiliza, que a operadora te empurra, são prejudiciais e estão tirando seu dinheiro como água que vaza na mão, e você está perdendo dinheiro com isso, pagando por um serviço que você não utiliza. Ou seja, essa conta aqui, olha o perfil que ele tem contratado. 700 minutos. E sabe qual é a média dele em 6 meses de utilização? 65 minutos. Ou seja, ele não chegou a consumir 10% da franquia em 6 meses. E isso leva o ticket médio dele, ou seja, a tarifa nominal que ele paga numa ligação local para fixo, sabe para quanto? Está vendo aí na tela? É isso mesmo, R$ 2,16. R$ 2,16. Não está errado, não. Então, note que a operadora, ela tem como marketing, como seu modelo de negócios, vender serviços que você não utiliza. Agora, está certo ou errado? Não sei, o nosso papel aqui é esclarecer os nossos clientes e oferecer uma alternativa mais econômica para que você não fique refém das operadoras, porque todas praticam o mesmo modelo de negócios. Tá? Ou seja, para esta conta aqui que a gente acabou de falar, a redução foi na ordem de 94%. Ou seja, o que antes o cliente pagava R$ 2,16 o minuto, com a telefonia IP da E3, ele paga 12 centavos, uma redução de 94%. E nas ligações locais para celulares, foi uma economia na ordem de 46%. Ok? Tudo bem até aí? Começou a perceber como a operadora trabalha, como ela monta o seu modelo de negócios e como ela se aproveita do consumidor não analisar sua conta telefônica. Está percebendo? Então vamos seguir aqui.
Agora a gente vai mostrar a análise da telefonia móvel. Ele possui duas operadoras, Oi e Vivo, ok? Para a operadora Oi, ele possui 3 linhas contratadas em um pacote, ok? Aonde esse cliente não utiliza estes telefones. Agora você vai me perguntar, mas Edu, por que ele tem esse plano então contratado? Sabe por quê? Porque a operadora ligou para ele, o call center da operadora ligou e ofereceu um plano corporativo no celular que ele teria 3 linhas, que teria o benefício de falar de graça entre essas linhas corporativas, e uma grande vantagem, teria muitos minutos para falar e com um valor muito pequeno de assinatura. E sabe o que ele fez? Ele topou. Porque a operadora sabe conduzir muito bem esse marketing, né? Sobre vantagens que, na verdade, se você for analisar, não são tão vantajosas assim. E é isso que nós queremos esclarecer para você. Então vamos lá. Nesse pacote contratado, ele tinha uma franquia de 500 minutos para ser compartilhada entre os seus 3 telefones celulares, ok? E, como eu falei, ele fez essa contratação e nunca utilizou. Primeiro, porque ele foi naquele momento no ímpeto, não é, de uma ligação no call center, de ser vantajoso, aquela conversa que às vezes a gente é tentado a fazer, não é, naquele momento, e ele fez. E o uso dele, para você ver aqui, foi de 24 minutos. Ele não utiliza, até porque a operadora não entregou os aparelhos que deveria entregar para começar, né? E além de ele ter contratado algo que supostamente seria vantajoso, mas ele nunca analisou, por desconhecimento, por não ter ninguém que pudesse esclarecer sobre o assunto também. Então você vê aqui que, para uma franquia de 500 minutos, okay, ele tem uma assinatura para essas 3 linhas no valor de R$ 251,40. Ok? Sabe qual foi o custo dessa ligação? Para fazer uma ligação local para fixo ou para móvel? É isso mesmo, R$ 10,47. Ou seja, se você paga uma coisa e não utiliza, qual é o seu custo? A operadora não te leva a você ter esse conhecimento, ter esse esclarecimento. Então, ou seja, é R$ 251 praticamente indo para o lixo, porque é uma conta, eram linhas telefônicas não utilizadas. E ele vinha pagando isso mês a mês, com medo de atrasar o nome dele para o SPC. E como ele é um empresário, preza pelo nome, então ele honrava aquela mensalidade todo mês. Ok? R$ 10,47 o minuto. Eu acho que é o minuto mais caro no mundo. Acho não, com certeza. Avançando aqui. No plano da Vivo, ele possui ainda, né, na verdade, 2 linhas com a operadora Vivo. Ok? E para as duas, em uma delas, ele tinha contratado um pacote de 90 minutos para ligações interurbanas. Que, mais uma vez, ao perguntar ao cliente sobre a necessidade de ligações interurbanas de seu celular, ele disse que raramente utilizava. Aí nós mostramos para ele que ele tinha um plano contratado em que ele pagava isso todo mês sem utilizar. Um valor de R$ 80,82. Ou seja, se a gente analisar percentualmente, só em tirar esse pacote de minutos do seu plano de telefonia móvel, seria uma economia de 26,5%. Ok? E um plano de dados mais alguns minutos locais da operadora. Ok? Então, o que nós pagando, na verdade assim, deixa eu mostrar aqui o próximo, ok? Pagando mensalmente por essa linha R$ 304,56.
Para outra linha, ele tinha praticamente o mesmo perfil. Tá? A diferença era a internet, que ele tinha 4 GB numa linha e outra 2 GB. Ok? E com 100 minutos de franquia para cada uma. Só que uma ele pagava R$ 304 e outra linha ele pagava R$ 195. Ok? Deixa eu só abrir um parênteses aqui para fazer um comentário. A atuação da E3 ela não se limita simplesmente à telefonia IP, ok? Que possui tarifas muito inferiores, na média acima de 50% de economia comparado a qualquer operadora tradicional, ok? Mas a gente tem um foco muito grande na gestão. A gente entende que a gestão agrega valor e é o elemento que muda a cultura, tá? Que parte dessa atuação das operadoras com esse marketing lesivo, com esse modelo de negócios, oferecendo serviços que você não precisa, vai muito também daquilo que nós permitimos, vai muito da nossa cultura. Então o nosso trabalho é esclarecer o nosso cliente e pouco a pouco mudar essa cultura, fazer com que cada cliente consiga olhar a conta telefônica de uma operadora e conseguir entendê-la. Então, vocês vão notar aqui no próximo slide que as ações que foram tomadas aqui para apresentar redução de custo com as mesmas operadoras que ele utiliza, apenas fazendo gestão. Por quê? A gente, em muitos casos, não elimina 100% as operadoras tradicionais. Até porque o cliente precisa manter o número dele. Tá? E na telefonia móvel, ele precisa do pacote de dados, então a nossa telefonia não elimina 100% das operadoras. Em alguns casos, pode eliminar 100%. Quando é uma telefonia fixa, que o número não é importante para o cliente, ele pode ter 100% a telefonia IP e não ficar refém de pacote de assinatura. Por quê? O nosso princípio da telefonia 3 é uma telefonia justa. Ou seja, não existe tarifa escondida, não existe assinatura embutida, você paga pelo seu consumo. Ok? Então aqui nesse quadro, resumo das operadoras de telefonia fixa e móveis, que é Oi e Vivo, você vai ver aqui que simplesmente numa ação de gestão, fazendo a adequação de cada plano, adequando ao perfil que ele realmente utiliza, que é necessário para ele utilizar, vocês vão ver a economia que ele obteve só com gestão. Ou seja, aqui eu estou listando linha por linha qual foi a economia. Ou seja, vamos lá. Na linha da Oi, em que ele pagava R$ 121,59, a sugestão foi migrar para um plano básico, adequado ao seu consumo, que custaria apenas R$ 77,25. A outra linha fixa, a mesma coisa, mudar para um perfil básico, tá? Com o mesmo valor, R$ 77,25. As linhas móveis da Oi, nós sugerimos cancelar, porque não tem utilização. Ele não utiliza isso, nunca utilizou. Quer dizer, nunca utilizou não. A única utilização foram 24 minutos de 500 minutos que ele paga mensalmente por isso. Ok? Então, em um pacote da Oi ele pagava R$ 251, agora ele passa a pagar zero, porque vamos cancelar essas linhas. No outro ele pagava R$ 17 só pelo chip, também vamos eliminar isso, porque tudo que é economia a gente vai somando, vai agregando. No final das contas faz muita diferença. Se você olhar cada custo pequeno que você corta, que você economiza ao longo de um ano, você vai ver como faz diferença. E no plano da Vivo, a mesma coisa. Adequação a um plano bem próximo da sua realidade, do que ele vai realmente consumir. E note, olha que interessante, o plano da Vivo. Nós conseguimos um plano para ele mais barato e com mais benefícios. Ou seja, o plano que ele pagava R$ 304 para ter um pacote de interurbano que ele nunca utilizou, para ter uma internet de 4 GB, agora pagando R$ 189,99,
ele tem um pacote de dados com 5 GB, ou seja, 1 GB a mais, ok? E com tarifas mais baratas. E o outro plano da Vivo, de R$ 195 para 2 GB de internet, ele, no plano novo, passou a pagar R$ 124,99 e com mais 1 GB. Por isso, você percebe como simplesmente a gestão vai racionalizar os recursos que você tem. Nós conseguimos, na própria operadora dele, ou seja, na Vivo, planos com condições melhores e adequadas ao seu perfil de consumo. Ou seja, no total do que ele pagava de todas essas contas telefônicas, era mensalmente uma média de R$ 1.036. Agora, esses custos caíram para R$ 469 por mês. Ou seja, simplesmente com análise e gestão em telecomunicações. Fora as reduções que eu te apresentei antes na telefonia IP, em que em alguns casos a economia foi acima de 90%, lembra? Então, pessoal, é isso que eu queria te mostrar. Isso aqui, mais uma vez, para te lembrar, isso aqui é um caso real, não é uma análise de planos de marketing da operadora. Isso aqui é uma análise real, feita em cima de um histórico de 6 meses de consumo desse nosso cliente. Ou seja, a economia na telefonia, e muitas vezes acima de 90%, e uma economia nos serviços mensais com as operadoras tradicionais. Percebeu a diferença? Esse é o nosso papel. Essa é a missão da E3. Fazer gestão. E a gente entende que não há como reduzir custos se não houver gestão, se não houver racionalização do uso dos recursos de telecomunicações. E é esse o nosso papel, e é esse o nosso valor a agregar para você que está nos ouvindo. Ficou surpreso com o que você viu? Eu acho que a partir de agora você vai começar a procurar sua conta telefônica e analisar. E se você quiser que a gente analise a sua conta telefônica, pode nos enviar que nós vamos fazer a análise para você e mostrar o potencial de redução de custo que existe na sua empresa para o seu negócio. Bem, pessoal, é isso aí que eu queria te apresentar. Até a próxima. Fique ligado no nosso canal, curta o nosso canal, compartilhe com seus amigos, isso é importante. Se a gente quer mudar a cultura, se a gente quer mudar a forma de gestão, compartilha isso com seus amigos, compartilha isso com outros empresários que precisam ouvir isso e serem esclarecidos sobre como é a forma de cobrança das operadoras tradicionais. Ok? Fique conosco, um grande abraço. Obrigado.